Olá, meus irmãos! Hoje, dia 11 de abril, com a graça de Deus, estou aqui para fazer a partilha da Palavra de Deus. Quero acolher a todos que estão me acompanhando. Sejam todos bem-vindos ao canal Vida em Cristo. Colocamos nosso coração na presença do Senhor, a realidade que cada um de nós trazemos dentro dele. Apresentamos ao Senhor com confiança e pedimos que a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, já vai nos abençoando. O Evangelho hoje de São João, vamos ver mais uma vez Jesus aqui numa longa discussão com os judeus. Aqui no capítulo 10 de São João, é a última vez que Jesus está em Jerusalém. E logo mais nós vamos estar vendo nos capítulos seguintes que Jesus já será preso e passar pela paixão, morte na cruz. Só que antes disso, Jesus deixa o seu testemunho da sua divindade, da sua vida, da sua missão, que ele é enviado do Pai para a salvação da humanidade. E assim como nós vamos ver aqui no Evangelho, Jesus continua aquela discussão ali com os fariseus, doutores da lei, que não aceita Jesus como o Filho de Deus. Eles diziam que Jesus estava blasfemando, que era uma blasfêmia. E assim eles queriam apedrejar Jesus. E Jesus procura dar ali todas as suas explicações para que ninguém possa dizer que não foi explicado, que não foi dito. Aqui vamos ver em que ponto esses fariseus chegaram. Até em pegarem pedra para apedrejar Jesus. Ele vai dizer para ele: por parte do Pai, eu mostrei muitas obras boas para vocês. E por qual delas que vocês hoje querem me apedrejar? Os judeus disseram: não é pelas obras boas que queremos te apedrejar, mas é pelas blasfêmias, porque tu és um homem que está se passando por Deus. Meus irmãos, nós vemos durante toda essa semana no Evangelho tantas e tantas provas que Jesus apresentava no templo, mostrando para aquele povo todas as provas da sua divindade. As escrituras que falavam dele com muita clareza, os milagres que nenhum ser humano poderia realizar o que Jesus realizou. Os testemunhos de São João Batista, depois o próprio Pai que dá testemunho do Filho no dia do batismo no Rio Jordão, depois o testemunho do Pai novamente na transfiguração. Quando ele repete a mesma palavra, ele diz no dia do batismo: este é meu Filho amado, em quem eu coloco toda a minha afeição. Mesmo assim, eles não queriam acreditar em Jesus. Estava com o coração fechado, endurecido pelo pecado, pelos ciúmes. E hoje não é nada diferente. Essa palavra atualiza nos tempos nossos. Quantas pessoas que também não querem aceitar Jesus. Pode ver todos os milagres, todas as provas, mas as pessoas não querem aceitar Jesus. E o pior ainda é que muitos se põem contra Jesus, contra a igreja. Aqui no Evangelho vai dizer que os judeus pegaram em pedra para apedrejar Jesus. E Jesus vai dizer para eles: por parte do Pai eu mostrei muitas obras boas. E por qual delas que vocês querem me apedrejar? É como Jesus está dizendo assim. Jesus está dizendo assim: tem algumas obras que eu fiz que não foi boa? Pela qual que vocês querem me apedrejar? Aí os judeus e os fariseus, doutores da lei, vai dizer: não é isso, não. É pelas boas obras, não. É que você se fez passar por Deus, mas porque você é um homem e se faz como Deus. Só que acontece que Jesus, ele é Deus. Ele não podia negar isso de forma alguma. E aqui entra a questão da fé.
Porque fé é um dom, é uma virtude que nós recebemos no dia do nosso batismo. Quando nós fomos batizados, nós recebemos todas as virtudes necessárias para a nossa salvação. E a fé é uma delas. O que nós aprendemos com a igreja, que Deus, Ele não deixa faltar a graça da fé para ninguém. Todos recebem essa graça de Deus. Quem não tem fé é porque não coopera com a graça de Deus. E ninguém de nós temos motivo suficiente para não acreditar. São Paulo, ele nos fala muito claro, na primeira carta aos Romanos, que ninguém tem motivo para ser ateu. São Paulo, ele vai dizer isso para nós, porque as obras de Deus, elas são manifestas. Quando você para olhar para fora de você, você vê o mundo criado pelas mãos de Deus. Quantas maravilhas! Toda a obra da criação, toda a obra da natureza, quantas obras maravilhosas do reino, mineral, vegetal, animal. Nós, homens. E quem que é o autor de tudo isso? É Deus. Não há resposta para tudo isso, não. Não adianta querer buscar resposta na ciência. Dizer que isso é obra do acaso, não. O homem não tem explicação. Tudo isso é obra da mão de Deus. E a igreja, ela nos ensina de uma forma muito clara que Deus, ele já nos deu a prova da sua existência. Quem não quer ver e acreditar é porque está com os olhos fechados. Basta abrir os olhos e olhar à sua volta para ver que tudo isso é obra de Deus. Desde o Vaticano I, do ano de 1870, a igreja diz que o homem é capaz de saber que Deus existe pela sua inteligência. Não é só pela fé, mas é pela inteligência. Porque quem criou todas as coisas, ninguém vai encontrar nenhuma explicação para isso. Por isso que Deus, ele nos dá a graça da virtude e o dom da fé para todos. Agora, o que é mais cruel e triste é aquele que não corresponde com a graça de Deus. E a tristeza maior é saber que muitos mataram a semente da fé no seu coração. É porque que hoje nós vemos tanta oposição contra Jesus e contra a igreja. Mas aqui existe um porquê. Cristo, ele exige um comportamento correto da pessoa. Ele exige um comportamento correto das pessoas. É a observância aos seus mandamentos, dos sacramentos da igreja. Porque hoje, todo pecado que gera em torno do mundo e todo pecado que vai contra as leis de Deus, que é os mandamentos. Então, essas pessoas que não aceitam a lei de Deus, elas atacam Jesus Cristo, atacam a igreja, atacam os cristãos. Isso foi em toda a história da igreja. Porque essa luz de Cristo, ela incomoda. É como São João diz, a luz de Cristo brilha nas trevas e as trevas não compreenderam isso. Hoje nós estamos vendo isso com muita clareza, que as mesmas ofensas que Jesus recebia dos fariseus, doutores da lei, ele continua recebendo hoje. Jesus dizia uma coisa muito impressionante nesse evangelho, porque da parte do Pai, eu fiz muitas boas obras. E qual dela hoje vocês querem me apedrejar? E aqui a gente vê quantas maravilhas que a igreja tem feito na vida das pessoas no mundo. A gente sabe que, embora houvesse muitos pecados dos filhos da igreja, houve sim, mas a gente sabe que foi a igreja a constituição que instituiu a civilização, foi a igreja que construiu as universidades. A igreja é uma instituição
que em toda a história da humanidade que mais faz caridade no mundo. E continua fazendo até os dias de hoje. Meus irmãos, hoje Jesus continua perguntando para cada um de nós. Em meio a tantas obras que Ele tem realizado, hoje no nossos tempos, Ele faz a pergunta para cada um de nós, como diz nesse evangelho hoje. Deixa para nós essa reflexão. De qual dessas obras vocês querem me condenar, me apedrejar? É muito forte. Refletimos isso hoje. Te convido a pegar a palavra, o evangelho hoje está em São João 10, de 31 a 42. Rezemos junto, pedindo que o Espírito Santo venha nos iluminando. Venha, Espírito Santo, iluminar meu coração, para que eu possa ver as coisas que são de Deus. Venha, Espírito Santo, sobre a minha mente, para que eu possa compreender e entender aquilo que é de Deus. Venha, Espírito Santo, sobre a minha alma. Santifica tudo o que penso, falo e faça. Que tudo seja para a glória de Deus. Amém. Vamos então para o Santo Evangelho. Naquele tempo, os judeus pegaram pedra para apedrejar Jesus. E eles disseram: por ordem do Pai, mostrei, pois, muitas obras boas. Por qual delas me queres apedrejar? Os judeus responderam: não queremos te apedrejar por causa das obras boas, mas por causa das blasfêmias, porque sendo apenas um homem, tu fazeis de Deus. Jesus disse: acaso não está escrito na vossa lei? Eu disse, vós sois deuses? Ora, ninguém pode anular as escrituras. Se a lei chama deuses as pessoas a quais se dirigiu a palavra de Deus, por que então me acusai de blasfêmia? Quando eu digo que eu sou o Filho de Deus, eu a quem o Pai consagrou e enviou ao mundo. Se não o faço as obras do meu Pai, não acrediteis em mim. Mas se eu faço, mesmo que não queiras acreditar em mim, acredite nas obras para que saiba e reconheça que o Pai está em mim e eu no Pai. Outra vez procurava prender Jesus, mas ele escapou das mãos deles. Jesus passou para o outro lado do Jordão e foi para o lugar aonde antes João tinha batizado. E permaneceu ali. Muitos foram ter com ele e dizia: João não realizou nenhum sinal, mas tudo o que ele disse a respeito deste homem é verdade. E muitos ali acreditaram nele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Deixemos hoje a palavra de Deus assim tocar o nosso coração. Nós já estamos aí aproximando da Semana Santa, Semana Maior, onde nós precisamos chegar realmente com o coração livre para acreditar que Jesus está vivo e ressuscitado. Hoje, muitos cristãos já não estão mais vivendo essa realidade. Estão com o coração endurecido pelo pecado, pela incredulidade, pelo fechamento. Pedimos hoje ao Senhor a graça de ter um coração aberto para a vontade de Deus, para nós permanecer em Deus, para que Jesus possa também ressuscitar em tudo aquilo que ainda está morto em nós, que precisa ser ressuscitado, a nossa fé, a nossa esperança, a nossa confiança. Que a paz de Jesus, que o amor de Maria esteja no teu coração nesse dia de hoje. Obrigado pela tua companhia. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.